Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu lhes cumprimento mais uma vez com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendigo o nome do Senhor mais uma vez, por essa grata oportunidade que Ele nos concede, a mim em especial, de podermos nos reunir neste domingo, nesta noite de domingo, para glorificarmos o nome do Senhor e meditarmos um pouquinho no texto bíblico, na palavra do Senhor. Oro a Deus, em nome do Senhor Jesus, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, teus entes queridos, e que a paz, a bênção, a provisão, a proteção do Senhor, a graça do Senhor esteja envolvendo a vossa vida, a tua vida e a vida dos teus entes queridos. Envio também o meu carinho, o meu abraço a você que tem participado conosco, tem caminhado conosco todos estes dias, já algumas semanas, todos os dias a gente caminhando aí na meditação da palavra e também, num momento de oração conjunta, ainda que separados fisicamente, esse tem sido quase que um bordão, mas reunidos, é uma realidade, não um bordão, numa só fé, num só espírito diante do Senhor. Eu aqui, você aí onde você estiver, sozinho, sozinha ou com alguém junto com você, no teu trabalho, na tua casa, debaixo da bênção do Senhor, não importa onde nós estejamos. E hoje eu quero te convidar para abrir a Bíblia Sagrada comigo. Pega aí o livro santo, pega aí a Bíblia Sagrada e vamos abrir o texto bíblico em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Procure com calma, é fácil de você achar, está praticamente no meio, né, da Bíblia Sagrada. Você achando ali Isaías, achando Jeremias, você está próximo de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel, eu tenho que dizer para você mais uma vez, e eu me alegro em dizer isso todos os dias. Todos nós conhecemos bem o texto que nós vamos meditar nele hoje. Então é gostoso dizer isso todos os dias, porque confirma, informa, né, nos abençoa o coração de saber que a palavra do Senhor é algo que faz parte da nossa, né, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Então, todas as vezes que nós formos meditar em algum texto bíblico, não importa qual seja, com certeza eu precisarei afirmar que é um texto conhecido. Quantas vezes nós já ouvimos a pregação da palavra em Ezequiel 37, quantas vezes ainda nós vamos ouvir ou vamos compartilhar desse texto bíblico. O Vale dos Ossos Secos é o texto, é o assunto, é o título do capítulo 37 do livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta, mas além de profeta, ele é também sacerdote, ele é da linhagem sacerdotal da tribo de Levi. E Ezequiel é parte dos cativos levados por Nabucodonosor para a Babilônia, para o exílio. Então, quando o Senhor chama Ezequiel, quando o Senhor se revela ao sacerdote Ezequiel, e ele passa, além de ser sacerdote, passa também a ser um profeta do Senhor, Ezequiel está, né, lá no cativeiro, está longe da terra de Israel, e o Senhor, nesse ambiente, chama Ezequiel para ser o profeta, para ser seu profeta, e se revela de uma maneira singular, de uma maneira especial a esse servo querido do Senhor, que é Ezequiel. E a palavra do Senhor, através do ministério de Ezequiel, ela é direcionada particularmente para o povo de Israel, para aquele momento da história da nação, do povo de Israel no exílio, mas também é uma palavra de profecia também para Israel no futuro, para o povo de Israel em determinados momentos da história, não só para aquele momento em que eles estavam
vivendo ali de cativeiro, de exílio, de saudades da terra de Israel, né? A tristeza de saber que Jerusalém havia sido totalmente destruída, o templo também, mas o Senhor vai, através da vida de Ezequiel, trazer novas abençoadoras ou boas novas, trazer notícias que seriam notícias alegres para transmitir, ainda que Deus lá no começo, a gente já viu algum tempo atrás, algumas semanas atrás, o Senhor mostre para Ezequiel a glória do Senhor saindo do meio do povo, saindo de dentro da cidade, saindo de dentro do templo em Jerusalém. O Senhor também, após a saída da glória do Senhor, o afastamento de Deus, né, do povo de Judá e de Jerusalém, da terra de Israel, do templo construído por Salomão, que seria então destruído, o Senhor, depois disso, conversa com o profeta, enviando a sua palavra ao povo no exílio e aqueles poucos que haviam sobrado na terra de Israel. O Senhor registra ali a sua palavra através do profeta Ezequiel, explicando o porquê de todas aquelas situações terríveis que estavam acontecendo, que era a realidade para eles naquele momento. O Senhor diz o porquê, a razão pelas quais eles estavam passando por tudo que estavam passando e ainda mais que haveriam de enfrentar, não só ali naquele momento da história, mas também em outros momentos futuros da história de Israel. E sempre também o Senhor acenando com uma restauração, com uma renovação, com um novo tempo, um despertamento para o povo e o seu retorno para a sua terra. Essa sempre foi a mensagem de Deus para Israel, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, mas para com Israel como um todo. O capítulo 37, então, é o Vale dos Ossos Secos, que faz parte desse tratar de Deus com o povo de Israel e com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá, que serve também, com certeza, se aplica também à vida de todos aqueles e aquelas que desejam ver as coisas renovadas, as coisas restauradas pela mão do Senhor, por piores que elas estejam, por pior situação ou condição que elas estejam. Eu e você conhecemos a narrativa bíblica, o texto em detalhes, o Senhor tratando aí com o profeta. Então, o capítulo 37, ele se divide, a meu ver, em duas partes distintas. A primeira parte é o Senhor Deus tratando com o profeta. Então, o Senhor vai levar o profeta Ezequiel, vai levar Ezequiel em espírito, ele tem uma visão da parte de Deus, onde ele se encontra, ele se vê num vale muito grande, e nesse vale, um vale repleto, né, totalmente repleto de ossos humanos, né, de esqueletos humanos, ossos sequíssimos, de há tanto tempo eles estarem ali, depois da decomposição, estarem jogados, largados ali. Então, o Senhor mostra para Ezequiel, dá a Ezequiel, o Senhor tratando na primeira parte com o profeta. O Senhor primeiro vai tratar com o profeta, para depois, através do profeta, falar com o povo. O Senhor sempre faz dessa forma, é muito importante, é muito interessante o Senhor tratar com o coração primeiro de quem vai transmitir a mensagem, para depois, então, enviar a mensagem para quem Ele, Deus, quer alcançar. A primeira parte o Senhor vai tratar, então, com o profeta. É o Senhor e o profeta Ezequiel. E o Senhor, então, o leva até esse vale, lhe mostra aquele vale repleto de ossos humanos amontoados, né, todo misturado ali, numa grande quantidade. E o Senhor pergunta para o profeta, é o Senhor conversando com o profeta. Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Eles podem se transformar ou retornar, ou tornar a ser um corpo vivo, parte de um corpo vivo? É o que o Senhor está tratando. Eu não estou lendo o texto, porque você conhece, e se você quiser
ler o texto, fica aquela parte de responsabilidade tua quando a gente para aqui, vai para o texto e lê o texto lá, ver se o que nós estamos compartilhando aqui é a verdade vista ou contida no texto bíblico. Qualquer coisa que se fale diferente do que está na palavra, você rejeite, não abrace não. O que importa, o que vale, é o que está escrito na palavra. Então o Senhor procura conhecer o coração do profeta. O que é que você acha, profeta? Diante dessa visão que você tem, né? Diante desse quadro que você está tendo aí, você acha que é possível fazer com que esses ossos sequíssimos, misturados, amontoados, possam voltar a ser vidas humanas, pessoas humanas restauradas? E a resposta do profeta para o Senhor é: Senhor, o Senhor é que sabe, né? O Senhor é quem sabe. A resposta do profeta para o Senhor é uma resposta plausível, né? Cabível, né? Meu Deus, o Senhor é que sabe, porque o Senhor é Deus, eu não sou nada, né? Mas também, a meu ver, demonstra uma certa, não insegurança ou incredulidade, mas o desconhecimento da vontade do Senhor, se é vontade do Senhor ou não. Que o Senhor era poderoso para fazer o que fosse necessário, tenho certeza que Ezequiel tinha paz em relação a isso, mas ele não sabia se o Senhor iria ou queria fazer isso ou não. Então, Senhor, tu sabes aí se pode ou não, se eles podem ou não voltar. E o Senhor então trata com Ezequiel dizendo: então é o seguinte, profetiza, né? Profetiza para esses ossos secos e diga para que esses ossos voltem, né, à vida, que eles voltem a se formarem em esqueletos precisos, completos, não misturados, cada osso com o seu osso, cada indivíduo sendo restaurado, sem pegar um osso de outro, não, cada um, né, como diz a palavra, cada osso no seu osso. Então diga para eles, para esses ossos voltarem a ser como eram antes. Eu estou fazendo um resumo básico aqui, você lê aí como diz a palavra. Então Ezequiel começa a profetizar, dizendo: ossos secos, assim diz o Senhor. Então, e quando Ezequiel está profetizando, dizendo aos ossos a palavra que o Senhor Deus havia dito para ele, Ezequiel, profetizar ou falar, transmitir aos ossos, a Bíblia diz aqui no texto que houve um rebuliço e um grande barulho de ossos batendo uns nos outros, se ligando, e eu penso que você pode imaginar a cena, como deve ter sido tremenda, especial aos olhos de Ezequiel, ele assistindo aquele monte de ossos, todos misturados, né, todos sequíssimos, inidentificáveis, sem saber qual osso era de quem, né, de quem. Na verdade, quando ele profetiza, os ossos começam a se movimentar e se ligarem, cada osso no seu osso. Isso quer dizer, cada osso no seu devido lugar, dentro do que é a estrutura do corpo humano, e cada osso é referente à pessoa que formava, ou que era a pessoa existente antes. Creio que dá para você entender o que eu quero dizer. E diz a palavra que depois de os ossos, cada osso se organizar no seu próprio esqueleto, né, na sua própria estrutura humana, começa a crescer sobre esse esqueleto, sobre essa estrutura, então a carne, os músculos, os nervos, a pele e os corpos humanos, né, eles passam a ter aparência, já não é mais um monte de ossos misturados, inidentificáveis, não, agora são pessoas, corpos físicos, completos, perfeitos,
todos eles ali, pelo que dá a entender, talvez estivessem ainda deitados, porque eles estavam perfeitos na visão, mas ainda não tinham vida. E então, a segunda palavra do Senhor para o profeta é: agora profetize a esses, não mais ossos, mas a esses corpos, dizendo que o Espírito venha, o Espírito de vida, o Espírito de existência, que entrasse naqueles corpos restaurados, e não tem nada a ver aqui com ressurreição, com reencarnação, é uma palavra profética do Senhor para o povo de Israel. Então, quando Ezequiel passa a profetizar, segundo a ordem do Senhor, dizendo: Espírito, entre nesses corpos, então diz a palavra que o Espírito entrou, o fôlego de vida retornou a esses corpos restaurados, né? Trazidos de volta à vida, foram trazidos de volta à vida, dentro da visão, mantidas as suas aparências anteriores antes do morrer, e eles ficam de pé e se tornam, se apresentam, se mostram, formam um grande exército, um poderosíssimo exército, é o que diz o texto bíblico, é o que vemos aí na palavra do Senhor. Esse foi o primeiro trato, ou o primeiro falar do Senhor com o profeta Ezequiel. Ezequiel, está aqui, são ossos secos. O que você acha? Dá para eles voltarem à vida? Senhor, o Senhor é que sabe. Então profetiza, faça a tua parte de profeta. Como a palavra de Deus é para hoje, irmãos, eu vou até me antecipar um pouquinho do que eu iria dizer um pouquinho mais para frente. Se nós olharmos para o mundo como ele está hoje, essa é a mensagem do Senhor de todo dia, não tem como dizer outra coisa, seja para o mundo, seja para a igreja. Você está diante de ossos secos, muitos ossos secos, sequíssimos. E que o Senhor nos pergunta: o que é que você acha? Meu servo, minha serva, dá para restaurar isso? Dá para mudar isso? Talvez se fosse uma conversa entre dois seres humanos, você e um amigo, eu e um amigo, uma amiga, se a pessoa me perguntar: o que é que você acha, pastor Tony, você acha que dá para restaurar? Eu diria: olha, só Deus é que sabe. Essa seria a nossa resposta, essa com certeza será a nossa resposta. Só Deus é que sabe. Se você olhar para o quadro que nós estamos vivendo, até dentro do Brasil hoje, toda essa maluquice que está, não estou dizendo nem falando de pandemia, estou dizendo o estado crítico que a gente está vivendo, politicamente, ou sei lá o quê. Você perguntar para mim: o que é que você acha, dá para restaurar? Eu vou dizer para você que só Deus é que sabe, só a mão de Deus para fazer esse milagre, porque o olhar humano sempre vai ser um olhar limitado. Ele vai dizer: não tem como é que você vai acreditar que ossos secos, amontoados, velhíssimos, sequíssimos, misturados, sabe-se lá quanto tempo está lá, não dá para, teria para juntar um osso com o seu osso lá, teria que fazer infinitos exames de DNA para saber, materialmente falando, para saber qual era de qual, para você montar os esqueletos lá em cima de uma mesa. Não, a palavra de Deus é direta: cada osso volte para o seu osso. O Senhor tem poder e autoridade para transformar situações terríveis, realidades terríveis, em nova vida. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para fazer esse milagre também no Brasil. Deus tem poder para fazer esse milagre no mundo. Deus tem poder para fazer esse milagre na nossa cidade, no nosso estado, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Quantas pessoas hoje estão espiritualmente mortas, que é o tratar aqui desse texto bíblico. A morte espiritual em que se encontra, o estado de morte espiritual em que se encontrava o povo de Israel. E Deus perguntando para o profeta: você acha que dá para mudar isso? E o profeta dizendo: só o Senhor é que sabe. Então faça a tua parte, diga que eu estou dizendo para restaurar. Transmita a eles a minha palavra, o meu chamado. Transmita a eles, e essa a nossa responsabilidade, meus irmãos e irmãs. Mas eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou obreiro. Não importa, não há título, não é o título, não é carteirinha que
que vai fazer de você um profeta, uma profeta do Senhor, mas é a voz do Senhor dizendo para você, olha, talvez na tua avaliação não seja possível mudar essa realidade, mas o que o Senhor Deus te diz hoje é, profetiza, entrega a palavra do Senhor para esses ossos secos, para essas vidas secas, para esses corações vazios, para esses espiritualmente mortos. Transmita a palavra do Senhor, reparta para eles, compartilhe com eles a voz do Senhor e você vai ver as coisas acontecerem. Onde estava só sequidão de estio, só morte, o Senhor vai trazer vida. Através de Jesus Cristo, o Senhor vai trazer vida e vida em abundância. Estão lá, de pé, um grande exército. Não é mais ossos secos, não é mais aquele monte de ossos secos. O Senhor já os transformou, já trouxe fôlego de vida para dentro dessas pessoas, desses corpos restaurados. Lembre-se que há uma visão, que há um simbolismo, é uma alegoria do que o Senhor tinha para dizer para o povo de Israel, que ele vai dizer agora em seguida, porque depois que ele trata com o profeta, depois que o profeta está seguro de que Deus fez, do que Deus fez, agora então o profeta pode transmitir para o povo a palavra do Senhor. Talvez hoje o Senhor esteja tratando com o meu coração, com o teu coração, e a gente saia daquele estado de insegurança, ou de incerteza, ou de desconhecimento. Não sei se é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, sim, é sempre trazer o homem, a mulher de volta à vida. O homem morreu, Paulo fala a respeito disso nas suas cartas, em Romanos em especial, o homem morreu lá no Éden, no pecado, na desobediência à voz de Deus. Mas o Senhor Deus não desistiu do ser humano, nem antes, nem agora, nem depois. Ele sempre tem o olhar de restauração, de salvação, de redenção. Tanto isso é verdadeiro que ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, não para salvar só Israel, mas para salvar gente de todos os povos, línguas e nações. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado na vida dos seus profetas, dos seus servos e das suas servas, para transmitir. Se for para olhar, para considerar a nossa ideia, a nossa visão das coisas, nós vamos dizer que não tem mais jeito. Não existe nada que não tenha jeito para o Senhor nosso Deus. Não existe ninguém que não seja alcançável, transformável pela palavra do Senhor. Basta que nós, os profetas de Deus, você e eu estou dizendo profeta no sentido de serviço, não é título não. Outro dia eu recebi um pedido de amizade no Face de uma pessoa que se intitulava profeta tal, e se colocou lá profeta tal, eu já não aceito amizade. Se colocou lá apóstolo tal, não aceito amizade. Agora se colocar lá servo de Deus, serva de Deus, é meu irmão, é minha irmã, são meus amigos, porque é o que eu também sou, servo do Senhor. Servo do Senhor. Estou aqui para servir o meu Deus, para transmitir a palavra que Ele disser para mim, para eu transmitir. Não importa se eu estou falando com gente viva, não importa se eu estou falando com gente morta, morta espiritualmente, você está entendendo? Mortos espiritualmente, porque o Senhor tem poder para restaurar essas vidas, para trazê-las de volta à vida plena, à vida abundante que em Cristo Jesus o Senhor proveu para nós. Então agora o profeta, agora Ezequiel, já foi tratado pelo Senhor. Então agora o Senhor vai enviar Ezequiel, ou através da vida de Ezequiel, o Senhor vai mandar uma mensagem para o povo de Israel. E essa palavra do Senhor, essa profecia, essa ministração do Senhor para o povo de Israel, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, o Senhor aqui, ele se direciona, ele vai falar diretamente com o povo de Israel. Ele vai dizer para o povo de Israel, vamos pegar a Bíblia Sagrada agora e ler 2 ou 3 versículos, depois desse resumo que nós fizemos no capítulo 37,
que você e eu conhecemos também. Vamos lá para o capítulo 37, o versículo de número 12. Nós vamos ler o verso 12 e o verso de número 13 e também o 14. Então, depois que o Senhor tratou com o profeta Ezequiel, do verso 1 ao verso 11, o Senhor já conversou, já preparou o profeta para a mensagem, já abençoou o coração do profeta, já trouxe ao profeta paz, segurança de que ele poderia falar com o povo, porque Deus queria falar era com o povo. Os ossos são apenas uma alegoria, uma figura, para exemplificar o que Israel era aos olhos de Deus, mortos espirituais, mas numa situação tão ruim que nem pessoas, nem corpos inteiros eles poderiam ser considerados. Eles eram um vale, eles eram, na verdade, um monte de ossos secos, mas que Deus tinha poder para transformar e torná-los num grande exército, e mais ainda do que isso, que era a palavra do Senhor. Vamos ver no verso de número 12, então. Portanto, o Senhor falando agora com Ezequiel, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas espirituais, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso de número 14. E porei em vós o meu Espírito, Espírito na palavra aqui com E maiúsculo, então Espírito Santo. Eles deixarão de ser mortos espirituais e passarão a ser gente viva espiritualmente, cheias do Espírito Santo de Deus. É o que o Senhor está dizendo aqui no verso 14. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vocês vão saber. Eu estou avisando antes de fazer o que eu vou fazer, para que vocês saibam, quando eu fizer, que foi eu quem fez. Basicamente é isso que o Senhor está dizendo para eles aqui. Eu vou tirar vocês da vossa sepultura espiritual. Vocês vão saber. Quando eu vos tirar da vossa sepultura espiritual e trouxer vocês para a vossa terra e colocar em vocês o meu Espírito, vocês vão viver espiritualmente, vocês serão realmente vivos, viventes. Aí vocês vão entender que foi eu quem avisou que faria e fui eu quem fez, ou fui eu quem fiz, diz o Senhor. Próxima semana, o Senhor trouxe Israel de volta lá para sua terra no final do cativeiro. Israel esteve um tempo no seu território. No ano 70 da nossa era, também ele foi disperso novamente, houve a diáspora. Israel foi espalhado por todo o mundo, Jerusalém destruída, o templo destruído de novo, né? E séculos se passaram. Até o dia 14 de maio de 1948, século passado, 3 anos antes de eu nascer. No dia 14 de maio, semana que vem, se celebra alguma coisa nesse sentido, dia 14. Dia 14 de maio de 1948, cumpriu-se uma profecia do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 66, verso 8, está lá. O Senhor perguntando através do ministério de Isaías, pode uma nação nascer em um único dia? É possível um povo nascer, passar a existir um único dia, em um dia só? O Senhor pergunta através do ministério de Isaías. A resposta natural, racional é jamais. Mas no dia 14 de maio de 1948,
foi reconhecido ou foi estabelecido o Estado de Israel. E o povo de Israel passou a retornar para o seu território que pertence a eles, segundo a promessa sob juramento feita pelo Senhor a Abraão milênios atrás. O Senhor disse: essa terra é minha e eu dou para vocês como herança, para a tua descendência, Abraão. E essa promessa sob juramento feita por Deus para o povo de Israel não mudou, porque Deus não quebra a sua palavra. Aquele território pertence ao povo de Israel. Israel está lá. E em menos, ainda não completou, vai completar dia 14 de maio oficialmente, menos de 72 anos. Só para dizer, considerando a data de hoje. Veja o que é Israel. A potência que é Israel em todos os sentidos. Um território menor que muitos estados brasileiros. Mas veja como Israel é abençoado por Deus. Um povo que tem a palavra do Senhor. Ainda misturado um pouco, ainda você encontra em Israel algumas abominações aos olhos do Senhor. Em Israel você vai encontrar tudo de ruim que tem nos demais países da terra. Mas algumas coisas estão mudando lá. Deus falou através do ministério de Ezequiel: eu vou trazer vocês para a vossa terra, vou fazer vocês voltarem a viver espiritualmente. E quando isso acontecer, vocês vão saber que fui eu quem disse e fui eu quem fiz. A palavra do Senhor está clara e realizada, cumprida a sua promessa diante dos nossos olhos hoje. Você olha para Israel, Israel está lá no seu território, restaurado. Muitos israelitas, crendo em Jesus Cristo como Salvador, como Messias, sendo restaurados dia após dia espiritualmente pelo Senhor e caminhando para a restauração espiritual total muito em breve, cumprindo a palavra do Senhor. Mas o que esta palavra ou esta nossa meditação de hoje traz para a nossa vida? Nós que não estamos em Israel, nós que não somos judeus, o que nós aprendemos, o que nós podemos trazer para a nossa vida no dia de hoje? O Senhor é um Deus que pode mudar as coisas. Ele tem poder para isso. Todos os reinos da terra pertencem ao Senhor, é o que diz a palavra e é o que nós cremos. Não importa a situação, por pior que ela esteja, o Senhor tem poder para mudar a situação, para transformar a realidade, para trazer vida onde só existe morte, para trazer saúde onde só tem enfermidades, pestes, para trazer paz onde só existe guerra, para trazer segurança onde só existe risco, para trazer salvação onde só existe perdição. O Brasil precisa desse agir de Deus. Eu estava assistindo ainda hoje, hoje é domingo, dia 3 de maio de 2020, estava assistindo uma palestra, uma palavra de um professor, e ele informa, ele registra nesse seu vídeo, que nesse período de quarentena, dentro do Brasil, houve um aumento exponencial do consumo de pornografia dentro dos lares brasileiros. É algo que não dá para entender. Um acréscimo, um aumento exponencial, multiplicado de consumo de pornografia que está aí oferecido pelos vários meios, seja pelas redes sociais, seja pelos canais, sejam aí pelos meios que forem, filmes e o que for. Uma multiplicação, estou dizendo isso pela terceira vez, exacerbada do consumo de pornografia nos lares, dentro das casas, entre as famílias. Numa situação terrível como
como nós estamos vivendo, tem um quadro endêmico de pandemia, pandêmico, a doença, a peste, presente no mundo, de certa forma também em certo grau dentro da própria nação brasileira. Ao invés de as pessoas, as famílias, os pais de família, as mães de família, a nossa juventude, se preocuparem em procurar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mudar a vida, mudar a postura. Parece que se está vivendo em um outro mundo. Não se arrebente o que aconteça lá fora, depois a gente vê o que faz. É algo que não dá para entender. É algo que não dá para entender. E se o Senhor perguntasse para nós, você acha que dá para mudar isso? Aí a gente ia coçar a cabeça e dizer, Senhor, não sei não. Só o Senhor é que sabe. A minha expectativa, a minha perspectiva humana é de que a coisa só vai piorar. Aí o Senhor diz para os seus profetas, para os seus servos e para as suas servas, transmitam a ele a minha palavra. Transmitam a eles as minhas advertências. Transmitam para eles os meus avisos. E como Deus diz para Ezequiel em outro ponto, você vai e fala, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. O que importa é que você fale, que você seja profeta. E o que você vai dizer para essas vidas, para essas pessoas que estão mortas espiritualmente, precisa ser não o que você acha, não o que você pensa, não o que você quer, mas o que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor muitas vezes vai como chamado ao arrependimento. Isso está na Bíblia Sagrada em muitos textos, para não dizer do começo ao fim da Bíblia. Em muitos momentos, o Senhor está chamando ao arrependimento, oferecendo a graça do perdão, da restauração, do sair da morte e vir para a vida. Mas também, em muitos momentos, talvez em igual quantidade, o Senhor também advirta, o Senhor avise do juízo que vem por aí. A oportunidade é dada ao ser humano. Você quer deixar de ser o sossego? Você quer voltar a ser uma vida restaurada, plena? Então ouça a voz do Senhor. Se não, se você quiser continuar sendo ossos secos, se você não está preocupado em voltar à vida, se do jeito que você está vivendo, morto ou morta espiritualmente, está bom para ti, então saiba que o que vem depois é juízo. E essa não é uma palavra, uma mensagem simpática. Essa mensagem não vai trazer ninguém para dentro da igreja, não, pelo menos aqueles que não estão preocupados com isso. Não é uma mensagem que atrai. A mensagem que atrai talvez seja outra: venha ficar rico, venha conquistar os teus sonhos, venha. As oferendas ou as ofertas, os acenos são os mais diversos para alcançar o que é o coração humano, para manter essas vidas espiritualmente mortas. Mas para quem quer uma palavra que traga de volta a existência, que traga de volta a vida, que traga de volta ao convívio com Deus, ao estar perto de Deus, ao ser filho e filha de Deus, essa mensagem, primeiro ela vem chamando ao arrependimento, chamando ao reconhecimento do estado calamitoso em que cada pessoa se encontra, ou em cada família, ou que cada cidade, ou que cada estado, ou que cada país se encontra. O Brasil precisa reconhecer a sua impiedade, a sua iniquidade. O que nós estamos vivenciando é consequência de décadas de afastamento desse país, da pessoa de Deus, de omissão da igreja, que ao invés de pregar a vida e vida em Cristo Jesus, pregou bens materiais, pregou outras coisas, se ocupou com outras coisas. Pode ser mudado. O que você acha?
talvez a nossa resposta ainda seja: Senhor, o Senhor é quem sabe. Então, para você, profeta, homem ou mulher de Deus, esquece título, não estou falando com quem se acha profeta. Estou falando com quem se considera servo ou serva do Senhor. Alguém que já ouviu a voz do Senhor, já foi trazida de volta à vida, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e que quando fala em nome do Senhor, a palavra que o Senhor mandou falar. Que eu e você nos coloquemos nessa condição diante do Senhor e vejamos a palavra do Senhor dita através da nossa vida, se cumprindo e trazendo frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. Fique com essa pequena meditação desta noite de domingo, dentro desse período de quarentena, que você e eu sejamos instrumentos do Senhor para fazer muita gente que está morta espiritualmente voltar à vida pelo poder, autoridade e amor de Deus. Vamos orar? Querido Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos aproximamos de Ti em oração mais uma vez, Pai, Te glorificando e exaltando de todo o nosso coração, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos tem concedido cada dia da nossa vida. E em cada dia da nossa vida, em cada instante do dia, nós temos desfrutado do Teu amor, da Tua generosidade, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua paciência, da Tua proteção, da Tua provisão. E nós Te glorificamos por isso, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos pelas bênçãos espirituais que são indescritíveis e imensuráveis. Pai, pela redenção da nossa alma em Cristo Jesus, Teu Filho amado, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pelo perdão dos nossos pecados, pela herança gloriosa da vida eterna. Senhor, pela Tua palavra santa, presente em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lábios, pela Bíblia Sagrada, Pai, em nossas mãos, nós Te glorificamos. Por fazermos parte da Tua igreja na terra, Senhor, nós Te bendizemos, Te agradecemos de todo o nosso coração, Pai eterno, e Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, que haja, Senhor, na nossa vida, meu Deus, um interesse, um desejo sincero, Pai, de caminhar na Tua presença em santidade e pureza de coração e em novidade de vida, Te honrando com a nossa vida, Te honrando com a nossa fidelidade, Te honrando com o nosso amor, com o nosso temor, com a nossa reverência a Ti, Senhor, e a Tua palavra. Te honrando, Senhor, com a nossa constância, perseverança, assiduidade. Pai eterno, com a nossa fidelidade em aliança contigo, Senhor. Te honrando, Pai, na Tua casa, no Teu templo, meu Senhor, Te servindo e fazendo o que é a Tua vontade. É o desejo da nossa alma, Pai, e a nossa oração nesta noite, Senhor. Em o nome de Jesus, nos reveste, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo e nos usa, Senhor, como servos e servas Teus que somos. Que nós Te alegremos, Pai, que o Senhor tenha prazer na nossa vida e no nosso trabalho diante de Ti. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Pai eterno, nós Te pedimos saúde para os nossos entes queridos que estejam enfermos. Traz saúde, traz vida, meu Deus, tanto emocional, espiritual, física, também saúde de fé e de frutos. É o nosso desejo e a nossa oração. Nos guarda do mal, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, nos livra das setas do maligno, dos seus laços, Pai. Preserva, Pai, guarda nosso coração, nossa mente. Senhor, dirige nossos passos, nossa vida soberanamente, porque o Senhor é o nosso Deus, nós não temos outro Deus além de Ti. Não há, Senhor, nenhum Deus outro além de Ti no nosso coração. Nós não reconhecemos nenhum outro Deus, não confessamos o nome, não professamos o nome de nenhum outro Deus. Nosso joelho não tem se dobrado, Pai, diante de nenhum outro Deus, de nenhuma imagem de escultura. Só o Senhor é nosso Deus, Santo de Israel, só o Senhor é Deus para nós.
Só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti, não há Deus semelhante a Ti, não há Deus contigo, Senhor. E nós Te bendizemos, Pai, nesta noite. Rendemos-Te graça, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Juntamos as nossas vozes aos seres angelicais, celestiais, que Te adoram, Pai, ininterruptamente. Nós também Te adoramos, meu Senhor. Somos Teu povo, parte da Tua igreja nesta terra. E oramos a Ti, Senhor, pelos Teus servos e servas, Teus obreiros e obreiras em toda a terra, em todos os lugares do mundo, Pai. Nas grandes cidades, nos lugares pequenos e esquecidos, empobrecidos, onde estiver um servo Teu, uma serva Tua, trabalhando, fazendo o que é a Tua vontade, entregando a mensagem do Senhor, que a Tua mão esteja abençoando, prosperando, guardando, Senhor, alegrando o coração, confirmando o trabalho realizado por cada um com fidelidade, amor e temor a Ti. É a nossa oração pelas lideranças do Teu rebanho na terra, pelas lideranças do Teu rebanho no Brasil. Meu Senhor, desperta a Tua igreja no Brasil para orar, para combater o inferno. Meu Senhor, para com coragem e ousadia espirituais, meu Senhor, com autoridade espiritual, combater o mal e vencê-lo no nome do Senhor Jesus, enfrentando, meu Senhor, e destruindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro por isso. Toda hóstia maligna, todo levante, todo agente do inferno, sejam espirituais ou humanos, Pai, que nós vejamos o Teu braço forte, a Tua mão estendida para nós aqui no Brasil, meu Deus, realizando transformações, como o Senhor mostrou para Ezequiel nesse vale de ossos secos, Pai. Que nós vejamos, Pai, o Brasil deixar de ser um vale de ossos secos, meu Deus, destruído pela maldade, pela corrupção, pela violência, meu Deus, destruído, Senhor, pela injustiça, destruído, Senhor, pela rebelião contra Ti, pela indignidade, pela decadência moral e espiritual, que nós vejamos o nosso país transformado pelo Teu poder, Pai, que ele deixe de ser um vale de ossos secos e se levante como um grande exército do Senhor, aqui nesta região da América Latina, da América do Sul, que seja um exemplo para o mundo. Senhor, tão abençoado, Pai, esse país como o Senhor tem abençoado o Teu povo Israel também. Nós amamos Israel, oramos por Israel, pela salvação de Israel, pela paz de Jerusalém. E invocamos o Teu nome, Deus de Israel, sobre a nossa pátria, sobre o estado de São Paulo, sobre a nossa cidade de São Paulo, sobre os nossos bairros e ruas. Pai, aniquila todo agente do inferno, não importa aonde esteja, Pai, seja espiritual ou humano. Senhor, põe a Tua mão, Pai. Em nome de Jesus nós oramos por isso. Que haja, Senhor, libertação dessa nação, Pai, das garras do inferno. Guarda dessa pandemia, Senhor. Tem misericórdia daqueles e daquelas que já foram afetados por essa enfermidade. Aqueles que perderam entes queridos, Pai. Conforta, que seja um momento de contrição, de busca da Tua face, de conhecer o Senhor e de trazer o temor do Senhor para dentro do seu coração, meu Deus. Cada vida traga para dentro do seu coração o temor e o amor ao Senhor. É a minha oração, junto com os meus irmãos e irmãs, nesta noite de domingo. Em nome do Senhor, reveste de autoridade, de sabedoria, de prudência, de discernimento. Protege gloriosamente, Senhor, aqueles e aquelas a quem o Senhor tem levantado, escolhido e colocado em lugares de decisão nessa nação. Eu oro por eles. Reveste de autoridade do céu, Pai, em nome de Jesus. Oro, meu Deus, Pai eterno, pela Tua igreja em toda a terra. Oro, Pai, pela nossa região do Vila Carrão, cada uma das nossas igrejas, Vila de Canduva, Vila da Lília, Jardim Eliane, Parque Maria Luísa, aqui a igreja sede. Meu Senhor, que nós sejamos uma igreja segundo o Teu coração, um bom exemplo, uma boa referência de fidelidade e compromisso contigo, com a Tua palavra. Senhor, uma igreja ocupada e preocupada em fazer o que é o Teu querer, preservando a pureza do Evangelho, a pureza da mensagem do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus eu oro por isso. Nos guarda do mal, dos laços do maligno, de todo escândalo, de toda heresia e vento de doutrina. Nos faz uma igreja evangelista, evangelizadora, missionária. É a nossa oração.
Abençoa todos os teus servos e servas, os dizimistas e mantenedores da tua obra, os ofertantes. Que a tua mão esteja estendida para o teu povo, para os teus servos, para as tuas servas. É a nossa oração desta noite, Senhor. Oro por aqueles que estejam sozinhos, em suas casas, ou no trabalho, ou em algum outro ambiente, onde são obrigados a estar sozinhos, sozinhas, Pai. Que a tua presença seja real, trazendo paz, tranquilidade, segurança, calma. Oh, Senhor, trazendo alegria para esses corações. Eu oro em o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, ouve a nossa oração. Atende, Senhor, o nosso clamor. Sabemos, Pai, que não há merecimento de nossa parte, Pai, mas clamamos, invocamos o teu amor e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção esteja sobre nós, sobre a tua igreja, sobre cada família. Atende a súplica, Senhor, de cada um dos teus filhos e filhas que estão orando neste momento comigo. Oh, Pai, que a resposta venha da parte do Senhor, trazendo alegria, gratidão, oh Senhor, e muita adoração ao teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. E em nome do Senhor nós também te agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja, pois, o nome do Senhor, por mais esta linda oportunidade que Ele nos deu. Hoje, mais uma vez, aqui do templo, tá bem? Como a gente tem feito aos domingos, na nossa simplicidade, gente, com toda humildade, numa conversa de amigos, né? Irmãos, irmãs, amigos e amigas, que têm o desejo de caminhar um pouquinho dentro da palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor permaneça na tua vida, na tua família, na tua casa, trazendo paz ao teu coração, aquela paz que o Senhor já nos deixou como herança. Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, disse o Senhor, antes de ir embora. Então Ele deixou a paz dele conosco, ela é parte da nossa vida. Então que essa paz do Senhor te traga graça e felicidade para enfrentar as lutas, as batalhas que nós temos que enfrentar, seja individualmente, seja como cidadãos, cidadãs que somos, como seres humanos que somos. Que o Senhor nos ajude a atravessar todo esse período e sairmos do outro lado de cabeça erguida, glorificando a Deus, que eu tenho certeza é o plano de Deus que vai se tornar realidade para nós. Fiquem com Deus, deixo a vocês o meu abraço, continuem trabalhando junto com a gente, divulgando, compartilhando, não só os vídeos, mas o conteúdo deles. Você pode ser, não use só o vídeo como ferramenta para alcançar alguém que você quer alcançar, não. Vai você, né? O trato pessoal é muito mais gostoso. Imagine como vai ser quando essa quarentena terminar e nós pudermos nos reunir no templo do Senhor. Você que está sem igreja, né? Não gosto de falar desigrejado, não. Você que saiu um pouquinho, se afastou um pouco, ou que mudou por alguma razão, né? Que Deus e você sabe, que o Senhor toque no teu coração, trate com o teu coração, trazendo paz, e que você se decida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a voltar ao convívio, ou se não estava ainda, que você venha a fazer parte do convívio da Igreja de Cristo, tá bem? Onde o Senhor te encaminhar. Às vezes você está num lugar que não é tão útil, mas o Senhor tem um lugar para você trabalhar, para você servi-lo, ser útil nas mãos do Senhor. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Meu abraço carinhoso. Amanhã, se assim Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente. E sempre terminando com aquele nosso slogan: a lâmpada não vai se apagar. Fiquem com Deus. Meu abraço e até amanhã.